Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elite Podcast. Começando hoje uma nova temporada, aliás, com um convidado muito especial. Tenho aqui do meu lado Natanael, mais conhecido como Nath, né, Nath? Oi, Lu, obrigado. Fazendo parte aí hoje do nosso episódio, uma nova temporada começa hoje. E o Nath é amigo meu de tempos aí atrás do jornalismo lavrense, gente. Quando nós começamos, né? Exatamente. Eu lembro, cheguei faz uns 24 anos já. Uma das primeiras mulheres que eu conheci nesse circuito de comunicação foi a Lu Vilela. Estamos ficando velhos. Experientes. Isso, exatamente. Queria agradecer aqui, primeiramente, gente, o nosso patrocinador oficial, Ai Que Fome, que está aqui com a gente, o aplicativo de delivery gratuito para sistemas Android e iOS e também, que também faz parte aí do app Magalu. E agradecimento também, Taboca, que está aqui presente hoje. E não é à toa que estamos com a Taboca, porque temos um convidado que é um atleta. Posso dizer que tem tudo a ver com ele, né, Nath? A Taboca, o atleta, o convidado. Tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com você, que é um atleta da elite. Isso né? aí. Da elite, do mountain bike brasileiro. Isso aí. Estamos falando de Edson Rezende, também conhecido como Juninho, atleta da elite, de elite. De elite, é isso mesmo. Ele já foi campeão mineiro de maratona, ele já foi campeão da Copa Internacional de MTB, ele já foi campeão do Campeonato Mineiro de XCO. Bom, tem muita coisa para falar. Juninho, obrigado pela presença. Conta mais, né? Isso aqui foi só o comecinho, né? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui gravando esse podcast com vocês e poder compartilhar e contar um pouquinho da minha história. Como você já falou, né? Tive alguns títulos, esses aí bem no começo da minha carreira, no começo da minha trajetória. E atualmente eu sou vice-campeão brasileiro de maratona e também bicampeão da Brasil Ride, que é a maior outra maratona aqui do nosso continente. Você tem uma história assim, profissional muito interessante, muito bacana, né? Um garoto de Lavras. Vamos começar... Essa pergunta era da Lu, mas eu vou começar aqui fazendo essa pergunta. Eu já vou roubar essa pergunta dela. Vamos lá. Né? Como é que é essa integração sua com a bicicleta? Como é que começou, Juninho? Porque você começou muito cedo, né? Eu acho que em 2009 você tinha 12 anos, parece, né? Isso, exatamente. Em 2009, com 12 anos, foi quando eu comecei. E engraçado que na época eu jogava futebol. E eu usava a bike só como meio de transporte para poder ir pro jogo e tudo mais. E um vizinho começou a pedalar e praticar o mountain bike, de forma como um hobby mesmo. Uhum. E aquilo me interessou. E eu comecei a ir, coisa de moleque mesmo, e gostei. E aí teve uma primeira prova, que coincidentemente foi até num final de semana de Páscoa. Então, eu fui, participei, fiquei em segundo lugar. E eu achei aquilo uma coisa muito interessante. O que mais me impactou foi que o resultado que eu obtive veio 100% do meu esforço. E naquela época foi uma das coisas que, assim, eu jogava futebol, eu era um cara muito dedicado, mas eu não era um cara bom no futebol. Então, às vezes, assim, eu ganhava alguma coisa por talvez não um mérito meu. E na bike não, eu percebi que era uma coisa que era mérito meu, que eu alcançasse. Claro que com o passar do tempo, me profissionalizei e vi que para mim vencer uma prova hoje, eu necessito de várias pessoas comigo, trabalhando ao meu lado. Mas naquela época o que mais me impactou foi isso. Cara, o que eu fizer é mérito meu. Se eu acertar ou errar, consequência é só minha. Então isso foi uma coisa que me cativou. E aí eu comecei, continuei e fui ali ainda como um hobby até realmente em 2015 eu chegar naquele momento de olhar e falar, cara, eu vou investir nisso, eu acredito nisso e estou aqui até hoje. É interessante isso, né, Lu? Porque não é um esporte individual, é um esporte coletivo. Tem equipe, Sim. Tem a família, né, dentro dessa equipe. Mas se o atleta não se dedicar, não conquista nada. Sim, eu falo que todo esporte, por mais que ele pareça ser individual, mas ele nunca é. No meu caso, o ciclismo. Na hora de entregar na pista, na hora que entra para competir, sou só eu. Mas durante o caminho de preparação até eu chegar nas pistas, tem muitas pessoas que estão ao meu lado, né, estão se envolvendo. Então, tem fisioterapeuta, tem o preparador físico, tem terapeuta, tem nutricionista,
tenho a família. São coisas que pro atleta profissional faz muita diferença. E principalmente para atingir um grande resultado. E aí que você vê a beleza do esporte. Exatamente. É justamente isso. Por mais que ele apresenta, quem sobe no número 1 é só um, mas por trás ali tem muitas pessoas. Então, Muitas pessoas e muitas histórias, né, exatamente. Juninho? Então isso foi um valor que para mim me impactou muito quando eu comecei. Que era aquilo. A minha entrega, a minha garra naquilo gerava um resultado. E quando que você percebeu que o futebol não era o que você realmente queria? Quando vou falar assim, esses presentes que eu tive do esporte, essa sensação, essa vivência, eu comecei a ver isso como um valor e não a medalha. Porque a medalha, ela é um símbolo. Sim, sempre um símbolo. Mas o que você recebe do esporte, que é algo que é muito grandioso. Então é realmente aquele ponto que eu falei, é da entrega. Quando você se entrega, você se dedica àquilo e você olhar e falar, eu conquistei. Eu busquei isso e eu realizei. Então na época era isso que era muito legal, porque eu tinha isso, eu tinha meus amigos à volta, eu brincava com todo mundo, interagia com todo mundo, mas quando chegava ali, era eu comigo mesmo. E aí o que eu entregava era o que eu recebia de volta. E quais são os seus desafios, Juninho? Porque você já está na elite, já está correndo como profissional, já é um profissional da área, fez essa escolha, né? Não é talvez só o futebol, mas você fez a escolha que na época era a sua locomoção, que era a bicicleta. Sim. E quais são os seus desafios até hoje? Tem algum desafio assim que te persegue? É complicado assim lidar? Não deve ser fácil, tem que ter uma rotina, tem que ser uma pessoa bastante focada. Muita disciplina, né? Muita disciplina. Como é que é o desafio? O esporte de alto rendimento, você tem que abrir mão de muita coisa. Então, hoje muitas pessoas às vezes chegam em mim e perguntam, falam, você bebe, como é que você sai? Ou você só anda de bicicleta, né? É exatamente isso que eu falo, cara. Eu me dedico a isso, então tem que abrir mão de muita coisa. Então, muitas pessoas chegam falando isso, não, mas você só anda de bicicleta? Eu falo, cara, tem dia que eu treino 6 horas. Nossa. Eu fico em cima de uma bicicleta por 6 horas. Então, se você pensar, né, o tempo que eu tenho antes para me preparar, tempo depois, às vezes eu trabalho mais do que uma pessoa, um CLT, por exemplo. Então, isso é uma coisa que as pessoas não enxergam. Então, acho que essa é a grande dificuldade que eu via lá atrás e que ainda acontece. Essa falta de valorização do atleta, de reconhecer o quanto que a pessoa se esforça para estar ali, independente de resultado, independente do que ela alcança, mas é um trabalho, é uma dedicação que, para mim, é 24 horas. Para um atleta profissional, a dedicação é 24 horas. Porque uma pessoa com um trabalho normal, que também tem sua dificuldade, às vezes ela entra às 8, cumpre ali seu horário, sai para almoçar, para entrar, para sair, acabou. Volta, tranquilo. Depois daquilo, ela pode desligar daquele mundo ali de trabalho e tá tudo bem. Pra mim, não. É diferente. Porque a partir do momento que eu acordei, eu tenho que saber se eu dormi o tempo suficiente pro meu corpo recuperar. Quando eu vou tomar meu café, eu tenho que comer de maneira que nutra o meu corpo. Eu tenho meus desejos, eu gosto de comer. Mas eu tenho que comer de maneira que seja eficiente pra mim. Pra você ter no dia aquela sensação de bem-estar e tá tudo em ordem, né? E eu saio pra treinar. Quando eu volto, já vou me alimentar novamente. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Uma disciplina. Na parte da tarde, aí muita gente brinca, fala, que vida boa que você tem, né? Chega de tarde, você dorme. Eu falei, sim, às vezes eu durmo. Quando eu consigo e eu posso, eu durmo. Faz parte também, Por quê? né? Dormindo, eu ainda tô trabalhando, porque eu preciso recuperar o meu corpo, porque amanhã, ou talvez no mesmo dia, eu tenho outra sessão de treino. Então, assim, é um trabalho que se você for parar pra pensar, ele tudo é 24 tá interligado, horas. né? Uma coisa tá conectada com a outra. Exatamente. Então, é isso que é difícil de ver, é o que eu falei, eu vi lá atrás isso, e hoje eu percebo. Claro que com uma visão diferente, o esporte cresceu muito, tem mais reconhecimento, a cultura do esporte no nosso país, ela se desenvolve a cada dia.
Então, tudo isso vai fazendo com que o esporte melhore, com que essas pequenas barreiras vão sendo quebradas, e isso faz com que as coisas funcionem melhor, se tornem mais fáceis também de lidar. Quem que te ajuda nessa preparação toda, assim? Hoje eu tenho aqui na cidade, né, a Nancy, que trabalha comigo, fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta. Isso. Tem o Wilson Abreu também, que ele é professor na UFLA. Ele faz a minha parte de nutrição, trabalho com ele tem uns 10 anos já quase, bastante tempo. Tem a Raquel, que faz trabalho de terapia comigo, me ajuda principalmente trabalhar minha mente, lidar com as emoções, lidar com as situações, que no esporte, muitas das vezes, é a parte mental. Ajuda muito, né? Não é só o equilíbrio ali em cima da bike. Deve ser desgastante demais. Porque o físico, você treina muito ele. A mente, você treina, mas pequenas variáveis faz com que o seu físico se acabe. Então, assim, às vezes eu já tive prova de estar muito bem fisicamente, mas não estar bem mentalmente, porque eu não tive resultado algum. E, por exemplo, uma prova que você tem para realizar no dia seguinte, já aconteceu de você chegar e falar, nossa, hoje eu não tô legal, preparada, a emoção, algo aconteceu? Já aconteceu isso com você? Brasil Hard é uma ultramaratona. São 7 dias de competição, e eu falo que ela é a prova mais difícil que se tem de se preparar para competir lá. É a mais casca grossa que tem. Né? É a mais difícil que tem, porque você pode treinar o físico da maneira que for, você ainda não vai estar treinado para aquilo. Porque não é só o físico, é o mental que manda. Que chega um momento que, assim, você tá com muita dor no corpo, tem dia que você já não dorme bem, seu sistema digestivo já não funciona por tanto estresse que você é exposto durante a prova. Que doideira, né? E aí, assim, você levanta meio que aquilo, cara, hoje eu não vou. E aí você fala, eu vou. E você tem que ir. E aí você vai, e aí, de repente, esse é o melhor dia que tem. Olha que interessante. Nossa, Justamente. eu tenho preguiça até para trabalhar, imagina para acordar todos os dias, ter uma rotina de atleta dessa. Mas é isso, é a mente trabalhando. Então, por isso que todos esses profissionais são muito importantes. Tem o treinador também que faz essa preparação. Mas isso são coisas que, é o que eu falei, se conectam muito. De você ter a ciência e a consciência do que vai acontecer. Eu não consigo prever qual tipo de dor que eu vou sentir. Mas eu sei que eu vou sentir dor. Lá em 2015, quando você se tornou um profissional do MTB, você já tinha essa ajuda profissional já ou não? Tinha algumas pessoas que já me acompanhavam. O trabalho de terapeuta e fisioterapeuta até que eu não tinha tanto. Eu fazia alguns trabalhos pontuais com o fisioterapeuta. Mas não, na parte de mental, assim, com o terapeuta não tinha. Comecei a fazer esse trabalho em 2018 e aí que eu comecei a ver essa importância. E assim, o impacto não é só no esporte. Não é só no esporte, é na minha vida pessoal. Tudo melhora, né? Que é o que eu falo assim, é difícil as pessoas falarem, não, você separa a sua vida pessoal da profissional. Eu falo, cara, é bem difícil, porque eu sou um só e eu faço o esporte 24 horas. Então eu falo que às vezes a minha vida pessoal são as recompensas que eu tenho. É interessante. Então, a minha família, eu falo, o meu momento com a minha família é uma recompensa que eu tenho. Por quê? Fico muito tempo isolado, às vezes estou viajando. Pelo período que eu passei pela Caloi, eu praticamente fiquei 4 anos morando fora. E eu vinha em momentos de folgas para ver minha família. Momentos, às vezes, rápido, né? Então, às vezes, uma assim, data festiva. exatamente. Feriado. É assim, já perdi aniversário de amigo, de família, casamento de irmão. Olha. Pela competição. E foi uma coisa que eu tomei a decisão consciente. E eu tenho isso na minha cabeça. Mas é o que eu falei. Esses momentos hoje são as minhas recompensas. Poxa, poder almoçar com a minha família, de sair com a minha namorada, de ter uma vida normal. Essa é a minha recompensa. De poder ter esses momentos. Então eu sempre tento encaixar isso no meu dia a dia. E é legal, né? Porque você conseguindo conciliar o lado do trabalho, o emocional, acho que tem tudo para dar certo aí na carreira, como tem dado, né, Juninho? Exatamente, é isso que faz diferença. É você ter esse equilíbrio.
Saber que vai ter um momento que você tem que virar as costas para todo mundo e seguir com o seu foco, com o seu objetivo, mas que depois tá lá todo mundo te esperando. Sabe? E isso é uma coisa que é muito legal. Porque quando eu comecei, era uma coisa que a minha família, assim, apoiava, mas eles não enxergavam isso. Agora, hoje, é o que eu falo, se eu tô de corpo mole, às vezes assim, tô fazendo uma horinha pra sair pra treinar, ela vai treinar. Olha. Eu ia te perguntar isso, como é que fica a família, né? Tem outro atleta na família ou é só você mesmo? Não, somente eu. Então eles tiveram que dar um jeito de engajar dentro da sua rotina. Né? Eles sempre incentivaram com o esporte. Na época, quando eu comecei, era aquilo lá. Deixa ele tá gostando, tá fazendo bem, as tarefas dele, vamos dizer, de cuidar das coisas de casa que ele tem que fazer, estudar, todas essas coisas ele tá fazendo, ele se adapta para poder fazer o esporte que ele gosta, então beleza, tá tudo bem. E aí chegou aquele momento decisivo, foi quando eu falei que eu me tomei a decisão de, vou me profissionalizar ou não. Foi na minha transição entre concluir ensino médio e entrar para a faculdade. Nossa. Decisão, exatamente. Teve apoio da família nessa hora? Tive. Teve? Tive porque eu fui firme com isso também. Eu falei, eu não sei o que eu quero fazer. Eu tenho 3 opções de estudar, mas eu não tenho a certeza. E eu não quero perder o meu tempo, 1, 2, 3, sei lá quanto tempo que eu vou ficar, e chegar e falar, não é isso que eu quero e vou parar. Eu perdi tempo. Eu sei que eu tô na bike, tá me fazendo bem, então vou me dedicar 100% a isso. Chegar amanhã no meu futuro, eu falar, a bike já não é uma coisa que tá me fazendo bem, aí eu tenho tempo para poder parar, estudar e me tornar um profissional em qualquer outro ramo. Então, foi uma decisão que na época, assim, muita gente chegava e falava, não, que você tem que estudar, que você tem que fazer, que é isso, que é aquilo. Eu falava, eu tô bem com a minha decisão. Que o dia que eu resolver estudar, eu vou estudar. Com certeza. E ele tem toda uma bagagem que, às vezes, muitas pessoas que estudam e têm uma formação não tem o que esse menino tem, né? Não, olha isso, menino. Não. E a história é um dele é menino super impressionante. focado. É um menino muito focado. Um atleta focado. É um exemplo na nossa cidade. Você falou da Calói. A Calói, você tinha uma Avancini ali. Como é que foi ficar do lado de um cara que é um ídolo para nós brasileiros, ídolo mundial? Foi um cara que está abrindo as portas aí. Você já foi considerado futuro Avancini, Juninho. Sim. Né? Como é que foi essa trajetória aí na Calói? Você ficou lá quanto tempo? Como é que foi o convite? Eu fiquei... O primeiro contato meu mais forte com o Henrique foi numa Brasil Ride. Na minha primeira Brasil Ride em 2016. Ele estava vindo no ano pré-olímpico, né? Pós-Olimpíadas. E ele foi como comentarista. Ele não competiu. Tinha feito umas pequenas cirurgias e ele não competiu. E de última hora, 2 semanas antes, com o treinador a gente conversava. Eu precisava pontuar no ranking mundial, porque no ano seguinte eu queria competir o Campeonato Pan-Americano. E aí eu precisava de mais pontos para poder me alinhar mais na frente e me colocar numa situação de prova diferente. Tudo foi dando certo. E aí, mudou, vamos Brasil Ride, e eu nem sabia o que era Brasil Ride. Não, é prova de 7 dias. Pra mim era que, tá bom, prova de 50 km por dia ali, tudo beleza, vamos que vamos. E deu tudo certo e foi. E por essa ingenuidade, era uma prova em dupla na época, eu e meu parceiro, 2 meninos novos, a gente competia e começou só... o treinador falou, cara, segue o pelotão, que é o grupo da ponta, o quanto vocês aguentarem. Depois que sobrou, vão no ritmo de vocês, cruza a linha de chegada e beleza. A gente precisa concluir a prova que a gente consegue bons pontos. Beleza. E aquilo, ficava todo mundo ali no rato do pelotão e a gente ia. Aí um caía pro lado, outro caía pro outro e a gente indo. E vamos. E aí a gente começou a ter resultados. Bons resultados. Todo dia fechava no top 10 geral, fazendo pódio na categoria América. E aí, assim, todo mundo começou, tipo, quem são esses caras? Olha, que legal. E aí, eu me lembro bem que no jantar de premiação, toda noite tem um jantar de premiação, o organizador da prova estava apresentando a premiação, aí ele chegou, quando a gente subiu, aí ele virou assim, cara,
quem são vocês? Que 2 semanas antes, Nossa, Não era ninguém. não eram ninguém, de repente, viraram estrela. 2 semanas antes, me mandando mensagem, pedindo Que cortesia de inscrição para Olha. poder vir para uma prova que tem gente que se prepara o ano inteiro, organiza a vida como um todo e chega aqui agora não sai do pódio. E na época, o meu parceiro, ele era o atual campeão brasileiro da Sub-23 e eu era o vice na categoria. Caramba, hein, gente. E aí a gente se apresentou, ele falou que era o campeão brasileiro e eu era o vice. E aí, assim, foi onde realmente também a minha carreira, assim, deu um boom. E o Henrique, como comentarista e tal, ele acompanhava a prova, fazia algumas coberturas. E aí ele começou sempre a falar da gente, citar. Em 2017 ele acompanhou, né, o meu ano competitivo. E aí no final de 2017 ele me chamou para fazer parte da equipe. E aí eu entrei em 2018. E com essa convivência dos treinos que você teve com o Henrique, o que mais você aprendeu e poderia, assim, compartilhar algumas características aí do maior, né? E Do maior, né? O Henrique foi um cara que o papel dele no nosso esporte, assim, o nosso esporte tem o tamanho que tem hoje muito ao trabalho que ele fez. Que ele realmente, a história dele é muito legal, que ele veio do nada realmente, começou a fazer um caminho profissional dentro do Brasil 100% oposto do que as referências que ele tinha fazia. E aí ele começou a, como diz, brigar com todo mundo, mas de forma de tipo, cara, é nesse caminho que tem que ir, é assim que tem que fazer e vamos. E ele começou a pouco quebrar barreiras. E chegou ao mais alto nível. Então, de ser o cara cotado a vencer Copa do Mundo, a ser o cara cotado a vencer Mundial, do cross country, que é a modalidade olímpica. Foi o principal nome, né, nas Olimpíadas de Tóquio, a ser medalhista. E o cara foi campeão mundial de maratona, né? O ano passado se tornou bicampeão mundial de maratona. Interessante. E falou, acho que o meu papel como atleta pelo país tá feito. Eu vi você, não sei aonde foi, com ele, chegando assim, de mão dada. Se você quisesse zoar ele, era só acelerar um pouquinho que você pegava ele. Isso O que foi isso? foi em Bitipoca, meu primeiro ano de equipe. Era uma prova de 3 dias. E numa das etapas lá, ele atacou no momento decisivo da prova. E eu me senti bem e respondi aquilo. E aí chegou numa situação de prova assim que tava só eu e ele. Eu acho que foi só você que, quando ele deu aquele arranque, assim, você foi no vácuo dele. E aí, assim, eu segui e fui, e aí ele olhou e falou, ó, é meu atleta que tá aqui. E aí ele, começou a me ajudar, a me incentivar, tipo, vamos que você tá bem, vamos chegar. E aí, assim, o que você falou de eu cruzar na linha de chegar na frente dele. Melhor não, assim, né? A gente chegou de mão dada, mas foi engraçado, assim, que na imagem dá pra ver ele botando o braço pra trás pra, tipo, me puxar pra poder cruzar a linha de chegada com ele. Porque, assim, ó, andei muito no meu limite pra poder ter aquele momento ali de chegar com ele. E foi um momento muito especial e, assim, o Henrique foi um cara que mostrou que o trabalho duro ele devolve. A entrevista é com o Edson Rezende, né? Mas o Avancini foi um espetáculo, com certeza te levou além do que você estava ali naquele momento, de foco, de preparação. Eu Foi falo que a gente bacana. sabe muito da luta, né, de vocês. E eu acho que a resiliência ela tem que estar ali o tempo todo, né? Todo. Muita resiliência. O tempo todo. Porque isso aí também envolve muito, não só o que ele falou do corpo físico ali, mas o mental, e tem que conseguir, tem que crescer. Não, e rola também o tal do empoderamento também, Sim. né? Porque você fazer parte dessa nata da bicicleta aí, nacional, mundial, isso aí deve ser muito legal. Isso é o profissional, sabe? E a Caloi é a equipe mais, vamos dizer, desejada hoje por todos os atletas. Justamente por isso, assim, a estrutura que eles têm, trabalhos que eles desenvolvem, é pensando sempre no longo prazo, sabe? E desenvolver o atleta não só para vencer corrida. Isso foi uma coisa que hoje eu vejo um valor muito especial nisso. Não é, o que eu faço não é só vencer a corrida.
o impacto que eu consigo gerar com o que eu faço é muito grande, é muito positivo na vida de outras pessoas. Então, assim, na minha rede social hoje tem dia que eu recebo mensagem de gente com um textão falando que eu inspirei ela, que ela foi numa prova ou que ela fez algum desafio porque ela viu alguma coisa minha, que um resultado que eu alcancei, aquilo inspirou ela. Então, assim, às vezes em corrida, cara, é legal de ver o quanto que as crianças às vezes olham assim com um brilho no olhar de ver o que eu tô fazendo. Né? Exatamente. E assim, é uma coisa que pra mim ainda me assusta, porque eu só tô fazendo o que eu comecei lá atrás, o básico, só dei continuidade. Só que hoje eu sou uma referência. E isso é uma coisa que me inspira e me motiva a fazer mais. Então me motiva a melhorar não só dentro do esporte, mas fora dele. Com certeza. Porque eu vejo que eu tenho força e impacto para poder fazer o esporte crescer. Quantas crianças, né, não estão te vendo hoje e podem ser um futuro Edson daqui uns anos. Como ele está dizendo, não é só pedalar forte. Não. Interessante. E é legal assim que essa base do trabalho eu vivenciei e senti isso muito ali com o Henrique, com a Calói. Porque ele chegou no momento que ele falou, cara, eu vou botar o meu país no topo do esporte. E ele fez isso. Fez isso, assim, muita gente ainda torce o nariz, mas ele fez isso. Não, mas ele fez isso. É estranho, porque nós não temos nem divulgação em televisão direito, né? É um absurdo, né? É um absurdo isso aqui no Brasil. E é o que eu falei lá atrás, porque as pessoas não reconhecem, não vê o valor disso. E eu não falo só do mountain bike, do ciclismo. A gente tem muitos atletas bons dentro do nosso país que não são reconhecidos, caras, que não são valorizados. E é o que eu falo isso muito. O trabalho tem que ser feito de dentro de casa. Isso tem que ser feito de dentro de casa. Quando eu encerrei o meu contrato com a Calói, uma coisa que batia muito dentro de mim era isso. Que eu precisava voltar para casa. Para fazer de dentro de casa. E uma decisão decisão minha. Porque eu tinha um contrato com eles até 2024, até esse ano. E eu encerrei. Porque dentro de mim alguma coisa falava, muda, você precisa mudar. Você precisa passar os altos e baixos da vida novamente para você realmente conseguir vencer. Mas daí você voltou para casa e criou... E aí eu voltei para casa e aí eu criei um projeto no ano passado, né, com a ideia de desenvolver a base, né, incentivar outros atletas da cidade. Eu já tinha um pouco disso quando era na Calói, mas aí eu entrei mais a fundo nisso. E aí eu foquei, consegui desenvolver, trazer uma nova visão, trouxe um reconhecimento para as empresas, para as pessoas, para a comunidade de Lavras, de que é um esporte que tem potencial. Então não é só porque, você conseguiu chegar onde chegou porque você foi embora, foi para Calói, entrou na melhor equipe e ficou lá por 5 anos. Tá bom. Eu criei um projeto com atletas daqui e mostrei que os atletas daqui têm potencial. Entendeu? Com empresas que acreditaram nesse projeto daqui de dentro e investiram. Então, isso é uma coisa que é aquilo, cara, dá para fazer de dentro de casa. E é importante fazer dentro de casa. Se cada um fizer a sua parte... Tem como dar certo. As coisas dão certo. E é o que eu falo. Muito atleta às vezes chega em mim e questiona, mas é difícil, questão de patrocínio, como é que faz? E, cara, se você se compromete com uma pessoa, entrega para ela. Entrega, faz. E assim, que a primeira pessoa que acredita em você é seu amigo. É interessante. Seu primeiro patrocinador sempre vai ser um amigo. Acreditou. Ele vai acreditar. Trabalho. Ele vai investir. Vai chegar um momento que ele não consegue te ajudar mais. Você vai ter que dar um passo mais ousado. Você vai ter que chegar numa empresa, você vai ter que fazer uma proposta. E assim, cara, é proposta, é negócio. Eu falo como profissional, eu não posso pedir ajuda. É um negócio, eu vivo disso. Mas empresário, eles têm que entender também, né? Que ele não está pedindo uma ajuda, ele está pedindo ali a visibilidade que o empresário tem hoje no mercado. É também impressionante, né? É muito difícil, Juninho. É difícil. É difícil você quebrar esse tabu, essa mentalidade, porque
para muita gente pode parecer que não, mas para muita gente eu andar de bicicleta é falar, vida boa que você tem. Como diz, vou te patrocinar pra você ir andar de bicicleta? Sabe eles a força que tem que ter o garoto ali numa subida, e nossa, não é fácil não. Exatamente. Gente. Então, isso é uma coisa que é difícil ainda de ser quebrada, é uma coisa que é difícil de ser trabalhado, mas que eu tento mostrar também. Eu tento apresentar isso. Falo, cara, é diferente. Então, hoje mesmo assim, a gente conhece muito empresário que pedala. E mesmo assim, esse cara não investe no esporte. Por quê? O cara sabe qual é a dificuldade. Por que ele não... Da maneira dele, é o que eu falo. É um pouquinho. Cede um pouquinho você, cede um pouquinho o outro. Quando vê, cara, as coisas estão acontecendo de uma maneira que ninguém imagina. E isso eu passei com um projeto no ano passado. Uhum. Porque quando eu saí da Caloi, passei 5 anos, aprendi muita coisa. Tem isso também, né? A bagagem que você traz da Caloi dá para seguir um bom caminho aí. Vi o que era realmente importante, né? E aí, o que a gente fez? Criou uma estrutura, uma base profissional. Eu fiz, vamos dizer, um Ctrl-C, Ctrl-V do que você aprendeu lá, você trouxe para cá, pro seu projeto. Isso vale muito, eu trouxe isso, mas dentro da nossa realidade. De investimento, do que a gente podia fazer, mas o que eu olhava como, cara, isso é necessário. Eu abro mão de várias outras coisas, mas isso não, porque isso vai fazer diferença pra gente conseguir fazer com que os atletas se desenvolvam e a gente tenha um retorno para quem acredita nesse projeto. Então, isso foi uma coisa que foi muito bom. Então, impactou muito quando a gente anunciou a ideia, as propostas, o que a gente apresentou. Todo mundo olhava assim, cara, quem tem isso é só a Caloi. Como é que vocês, num primeiro ano, tá fazendo dessa maneira? Cara, é organização. Tudo É tem pegar um pouquinho de força mesmo. de um pouquinho de força de outro e fazer o negócio acontecer. Mas e aí, dentro desse projeto, né, que era o Edson Rezende... Bike Team. Já tinha 4 meninos que andam aí... Sim. Tranquilamente, né? Sim. É isso que eu queria saber, cortando um pouquinho aqui. Mas, por exemplo, em que momento que você, no caso, assim, percebeu que precisava ter sua própria equipe de competição? Foi quando eu saí da Caloi, eu precisava dessa mudança. Igual eu falei, eu preciso voltar para casa, preciso fazer algo novo. E por um momento eu quis ir embora do Brasil. Queria ir para a Europa, competir para uma equipe europeia, ia mudar um pouco o meu foco de tipo de prova, um pouco mais para maratona e sair um pouco mais do cross country. Tive algumas propostas, algumas negociações, mas por final não ficou tão viável. Seria uma coisa que assim, eu já estava arriscando muito com a primeira decisão que eu tomei. E nesse segundo passo, talvez... E aí chegou um momento que eu já tinha esse projeto, falei, tá, para mim entrar em qualquer outra equipe, eu tinha a porta aberta, mas eu não conseguia conectar o projeto. Então todo mundo me queria, mas não queria os meninos. E aí chegou um momento, falei, não, então para que eu consiga continuar com os meninos, eu tenho que entrar a fundo nesse projeto. E aí foi quando eu criei a equipe, porque eu consegui as coisas muito através da minha trajetória, da minha carreira, e automaticamente eu passava isso para os meninos também. Então a gente somava. E aí, tanto que assim, o nosso principal patrocinador é um lojista, que é o meu parceiro até hoje, que é o Dantas Bikes, que é um lojista de barreiras na Bahia. E o que ele falou quando eu apresentei o projeto para ele, quando eu apresentei as ideias, foi que assim, ele acredita na base, ele acredita que o esporte ele precisa ser trabalhado na base para a gente conseguir ter renovação de bons atletas. E ele falou, cara, eu já faço isso aqui na Bahia, o que você faz para mim é uma coisa que conecta com o que eu acredito, e eu tenho a cereja de bolo que é você, que é o atleta de elite. Puxa, precisou ir lá longe, hein, para conquistar um empresário, hein? Então, assim, é uma visão diferente. É o que eu falei, cara, algumas pessoas enxergam isso. E assim, a nossa parceria deu muito certo do ano passado, e mesmo com o meu congelamento com esse projeto, com os meninos, chegou um momento que eu avaliei o que era importante, o momento de carreira que eu estava, a fase de vida que eu estava,
e o que eu realmente tinha que focar. Você tá sozinho hoje, então? Então, hoje eu tô solo, não tenho equipe, mas eu sou atleta do Dantas Bikes, que é um lojista. A gente tem a conexão junto com a Audax, que é uma marca de bike. A Audax, ela tem um projeto com lojistas. E aí o que a gente fez foi somar as forças. Porque a Audax acredita, o Dantas acredita e eu acredito. Então a gente se uniu para fazer esse projeto. E ao mesmo tempo foi assim que eu pedi para ele. Falei, cara, eu preciso da estrutura, você e a Audax me dá a estrutura. Mas eu quero mudar o esporte em Lavras. Eu quero mudar a visão dos empresários de Lavras. E aí eu falei, preciso da liberdade para ter meus parceiros da cidade. E Lavras tem bons empresários, hein? E aí, assim, eu fui para as marcas que acreditam nesse sentido. Saúde, esporte, bem-estar. E eu comecei a me conectar. Então, assim, hoje eu estou num projeto solo, mas que eu tenho boas pessoas que somam a isso, se conectam a isso. Você tem referência, né, Juninho? Exatamente. Você tem referência. Tá mais difícil? Tem hora que sim. Está mais difícil, não. É mais difícil? Tem hora que sim. Porque hoje sou só eu, né? 100% depende de mim. Mas responsabilidade é maior. Responsabilidade maior, mas é algo que eu me propus a fazer. Eu escolhi fazer por esse caminho. Eu tinha um caminho mais fácil, que era entrar em uma equipe, ter lá meu salário, ter minha estrutura e beleza. Pronto. Tô com a vida tranquila, continuo fazendo o que eu quero e tenho retorno. Mas não, eu quero mais que isso. Então, qual que é teu sonho, já que você está falando sobre isso? Meu sonho é Olimpíadas. Você pretende disputar uma Olimpíada? É barra pesadíssima, né? Porque não é todo mundo que pode participar de Olimpíada, né? Cara, eu por um tempo, vou falar, até o fim do ano passado eu não tinha esse sonho vivo, não. Entendi. Sabe? Porque eu passei 2 anos bem difícil. Foi anos pesados, assim, pessoalmente, para mim, que eu me questionei muito. Me duvidei muito se até onde eu podia ir no esporte, com o esporte, qual que era a minha força para isso, quanto mais eu conseguia ficar preso com isso. E aí, assim, eu falo, a vida vai te testando, mas ela vai te apontando a direção. E no final do ano passado, assim, eu consegui me reencontrar novamente e a minha chama voltou a acender. Pô, que legal. E esse ano é um ano olímpico, né? O Brasil tá... É isso que eu queria saber. Também depois da Copa Internacional. Eu queria que você falasse um pouco. O Brasil está no fechamento agora de definição do ciclo olímpico. Né? Atualmente o Brasil leva um atleta, mas está numa briga muito próxima com a Dinamarca, que está na 8ª colocação do ranking das nações. Então, se o Brasil passar a Dinamarca, ela consegue levar 2 atletas. Então, foi uma coisa que, assim, chegou esse ano, eu falei, cara, hoje o principal atleta que tá, quem vai para a Olimpíada, né, que é o Ulan, foi meu parceiro na Calói. Assim, tem uma amizade muito grande com ele, é um irmão para mim, realmente. E, cara, eu sei o que ele fez. Trabalhou duro, não fez nada diferente, se dedicou, acreditou e tá lá. Hoje ele é o principal atleta do país. E assim, quando eu fui campeão brasileiro sub-23, ele que foi o vice. Olha, que interessante. Então, já era uma parceria, né? Então, assim, cara, ele chegou, posso chegar. E essa chama voltou a acender em mim, sabe? De, cara, 2028 tá aí, né? Se a gente for olhar em maturação fisiológica do meu corpo, de desenvolvimento, é quando o meu corpo vai estar, vamos dizer assim, no 100% de tudo, onde a minha chance está muito viva novamente. E foi isso que eu coloquei com a minha vida. Coloquei a meta. Foi até 2028. Então, daqui até 2028 eu vou fazer o possível e o impossível para realizar os meus objetivos. Puxa, já pensou a gente entrevistar ele futuramente depois de chegar numa Olimpíada? Pensei isso e aqui com agora. Ainda. Que chique. Então, que orgulho para nós, né, Lavrense? Orgulho para nós. Então, assim, é uma coisa que voltou muito viva em mim. Ainda tem os altos e baixos aí da vida, né? Ainda tô, igual fala, esse ano é meu ano de transição. E eu falei, a vida pode bater, mas eu vou revidar daqui um pouco. Não deve ser fácil acordar todos os dias e tentar manter o foco nisso. É uma disciplina incrível. Eu estava assistindo ontem para poder
participar aqui do podcast sobre a Copa Internacional de Mountain Bike em Nova Lima. E eu assisti tudo ali. Fui olhando cada pedaço. A gente parece até que soa junto com os atletas. Porque, gente, a subida ali que você fala, meu Deus, ele não vai dar conta. E, de repente, ele pega o embalo ali, vai. Eu falo, meu Deus, é impressionante. É muita emoção, viu? Eu também. Para me preparar, eu senti dor nas pernas também, de ver esses meninos andando aí. Meu Deus. Eu preparo... É igual eu falo, assim, hoje, voltando pra casa, treinando aqui, eu passo nos percursos que eu fiz em 2009, quando eu comecei. E tem dia que eu passo, eu olho e falo, quanto eu já sofri pra subir esse morro. Hoje O quão difícil já foi passar nesse lugar. E hoje é uma coisa que é natural. E isso é legal também quando eu vou andar com algum atleta que eu conheci lá atrás, que começou, ele continua do mesmo jeito, como um amador e tudo mais. E eu vou ver a diferença que é do meu condicionamento, do meu preparo, a minha visão, o quanto que eu desenvolvi assim dentro do esporte. E isso é uma coisa que é muito boa, é muito positiva. Eu falo, cara, eu tô aprendendo, eu tô tendo a melhor escola, que é a escola da vida. Exatamente. E o esporte ele é uma coisa que eu falo que é a vida acelerada. Porque se eu deixo de treinar uma semana, Tudo muda. na semana seguinte, reflexo tá ali. O corpo é uma máquina, né, gente? Assim, O corpo é uma máquina. então num trabalho, se você deixa de fazer alguma coisa durante uma semana, não reflete muito não. Não impacta muito, mas no esporte ele é diferente. E o meu prazo, ele é curto. Então assim, né, com estudos e tudo mais, a gente fala que 35 anos é onde o corpo do atleta ele começa a ir para baixo já. Tem os atletas que se mantêm no topo? Tem. Mas são pouquíssimos, são raras as exceções. Então é o que eu falo. Com 35 anos, eu começo uma vida do zero de novo, que tem igual tempo. jogador de futebol? Tem validade? O jogador acho que ainda ele consegue levar por mais tempo, porque é coletivo. O que acontece? O físico dele, o condicionamento dele fica muito limitado. Mas aí a experiência dele conta muito. No mountain bike, a experiência ela conta. Mas o físico determina muito. Então assim, o cara consegue ser um bom atleta ainda. Mas ele não vai ser aquele atleta que ganha. Alto rendimento. No alto rendimento. Agora o futebol, ele ainda consegue. Por quê? Ele tem a experiência, mas ele, como diz, ele tem mais 10 cabeças que correm por ele. Ele não precisa correr. Ele precisa dar o passe certo, ter a visão, o posicionamento certo. Ele não precisa correr. Entendeu? O bike é você com você. Então tem essa pequena diferença, sabe? Então o esporte é a vida acelerada. Então por isso que é uma coisa assim, cara, você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que abrir mão porque, assim, se você quer fazer um pouquinho de tudo, chega uma hora que a conta chega. É você falando do Lan, né? Você falando do teu amigo aí. Você sabe por que ele tá bem. Trabalho duro. Exatamente. Trabalho duro, né? Então, mas, por exemplo, vocês falam muito em velocidade. Quando você está numa prova, o que acontece ali quando você começa naquela velocidade muito veloz, de repente você diminui, de repente no final você acelera de novo? Como que você trabalha isso durante uma prova? Tem técnica? A velocidade, é isso que eu queria saber. Tem uma técnica? técnica para isso? Tem muito. Primeiro, a dificuldade do que é o percurso. Isso faz oscilar a velocidade. Então, um trecho com subida. Tá, mas tem a característica de subida com inclinação, tipo de terreno. Então, isso impacta muito na velocidade que você anda. Para descer, se eu pegar um morro em linha reta descendo, asfaltado, eu viro lá em cima e nem toco no freio. Agora, se eu vou pegar um trecho de terra, pode ser reto também, não precisa ter curva não. Mas tem muito cascalho, tem erosão. Tudo isso faz com que eu tenha que ter a leitura do que é o terreno e controle a minha velocidade. Isso é a mesma coisa acontece com subida. Então tem subida que às vezes é muito inclinado, você precisa embalar um pouquinho antes para poder subir mais fácil. Ou então é um chão que não tem muita tração, então você tem que ter um esforço controlado. É quase dirigir carro quando está na lama. Se você acelerar demais, o carro só patina e não vai para frente. Tem que ter as manhas. Então, Tem que ter as manhas. é exatamente a técnica. E aí
o que entra mais, além de ser esse momento que é você com você, de saber entregar a sua força, tem os adversários. Exatamente. Porque eu tenho um tipo de característica, o outro atleta tem outra característica. Então, pode ser que eu acelere antes da subida, porque é uma característica positiva minha. Tem um outro atleta que ele deixa para acelerar só na subida, porque é uma característica dele. Então, isso muda muito. Então, na dinâmica de prova, isso faz muita diferença. Então, atletas, por exemplo, o Lan. O Lan é um cara que ele é baixinho, leve e, assim, ele sobe muito. Ele tem uma facilidade de subir porque ele é forte, mas o peso que ele arrasta para cima é menor. A minha característica já é diferente. Eu sou um cara que sou forte também, mas eu sou mais pesado. A minha variação de peso para um Lan é quase 20 quilos. Olha. Então, assim, eu posso fazer a mesma força que ele na subida. Na descida você ganha dele. Mas aí depende. Porque as descidas não é só considerar o... Então tá, é igual carreta. Pega uma linha reta, solta os dois pesos, aí beleza. Meu peso vai me favorecer. igual. Só que não, aí tem a dificuldade técnica. E aí, assim, pra mim tirar, de repente, uma diferença que ele abra na subida só por essa questão do peso, já é muito grande. Então são características. E aí, de repente, pra mim no plano, por ser mais alto, ter uma alavanca maior nas pernas, eu tenho mais facilidade do que ele pra andar num plano, por exemplo. É. Então isso vem muito da tática. Então você se autoconhecer, né, as suas características, o que você tem de pontos positivos e os pontos de deficiência, e conhecer também do seu É concorrente. isso que eu queria chegar. Tem que conhecer Você até tem os que defeitos e as qualidades para você saber até onde Exato. você pode ir. Rola isso? Tem um estudo Rola. assim? Rola. Todo mundo sabe de todo mundo ali. Esse Todo aqui é mundo fera tem que conhecer. nisso. Então você sabe a característica. Falar, um cara ele é muito potente. Olha. Então você dificilmente você pode chegar com um atleta no sprint final. Se o cara é muito potente, ele vai ganhar um sprint. E se você você estudou ele, você sabe que você pode... Você tem que acelerar antes para não chegar nessa situação. Então, é você conhecer aí é toda essa dinâmica. Por isso que é complexo. Porque você tem que entender o percurso, entender você, como é que você vai estar no dia, o clima, o seu concorrente. E aí, assim, você fala um concorrente? Não, Vários. não. Tem, às Todo vezes larga o mundo. pelotão com 50 pessoas. E eu Claro que seleciona os grupos, mas você tem que, em determinados momentos, ir tendo atitudes para fazer essa seleção. Seleciona o grupo, vai selecionando e rapidamente você vai fazendo movimentos para ir diminuindo o número de atletas, até chegar no momento que você está ali no mano a mano. Aí é onde as coisas ficam um pouco Mais mais calma. fáceis. Maré do bar, ali, É, alto e baixo. Porque você olhou e falou, cara, esse cara sobe muito bem. Então tem que minimizar essa qualidade dele. Tem que fazer com que ele chegue na subida não 100%. Porque por mais que ele faça esforço, eu ainda vou virar com ele. Então tem que machucar ele antes. Então isso é tudo dinâmica de prova. E Edson, e os improvisos? Furou um pneu? Aconteceu algo? Como que Fura o fica? pneu, acaba a prova. Não, hoje a gente tem... No cross country a gente tem Eu a... nem a furo o zona- pneu mais. Fura. Acontece de furar, mas hoje todas as bikes têm um selante dentro, né? Um líquido. Que pequenos furos ele vaza automaticamente ali, veda. Então às vezes só perde um pouquinho de calibragem. Quando é um furo maior, né? E o atleta não consegue fazer um reparo rápido ali. No cross country tem a área técnica, né? A área de apoio. É onde o cara pode trocar roda, faz uma pré-manutenção para voltar para a prova. E hoje também tem alguns inserts que a gente chama, que é como se fosse um macarrão de piscina, que ele vai dentro da roda. Então, em caso de furo que o líquido não vedou, o atleta ele mantém uma calibragem ali, às vezes em torno de 10 a 12 PSI de calibragem dentro do pneu, que ele consegue pedalar mais fácil até chegar na a zona técnica para fazer a reposição da roda. Então, assim, são detalhes que o mountain bike proporciona. Na maratona já é diferente. O atleta ele é mais autossuficiente. Então, ele tem que levar. Então, assim, ou a gente leva um CO2, que é para inflar o pneu mais rápido. A gente tem um reparo, que é um macarrão. Então, quando é um furo maior que o líquido não veda, a gente põe esse macarrão para preencher um pouco ali o espaço do furo, aí o líquido sai, seca. Então, às vezes a gente consegue sim ainda manter com isso. Então, sempre tem um jeito.
sabe? Mas aí depende muito da circunstância de prova, qual atleta tá, como é que faz. Por exemplo, no Brasil Ride, você tem que cruzar a linha de chegada. Se você abandona uma etapa, você não larga mais na próxima. Então você tem que ser bem autossuficiente para completar. Porque às vezes assim, no primeiro dia você teve um furo de pneu, se você abandona, cara, você jogou mais 6 oportunidades fora. Se você, né, consegue reparar, por mais que você perca tempo e tudo mais, chegue, mas você tem depois 6 oportunidades de ganhar uma etapa. Então salva a preparação que às vezes você fez por um ano. Então é diferente. Ô Juninho, os campeonatos, a maioria deles são todos realizados aqui em Minas? Não. Não? Não, o foco do Cross Country principalmente é em Minas. Aham. Porque os principais organizadores de provas também estão situados aqui. Então ele é mais forte em Minas. A gente tem São Paulo, Rio, no Sul tem muita prova, mas aí no Sul é muita prova de ciclismo de estrada, é um pouco diferente. É plano lá, né? Tem essa região montanhosa também. E você tem suas preferências, onde é mais interessante? Quando tem algum campeonato, você fala, esse lugar eu gosto. Eu gosto de Minas. Mas eu gosto de ir em viagens para outros estados, assim, lugares que eu nunca fui, justamente porque cultura. Conhecer novos lugares. Igual, por exemplo, o meu próximo objetivo agora é o Campeonato Brasileiro de Maratona. Tá em maio. Ele vai ser no Sergipe. E eu nunca fui para lá. Que maravilha. Então é legal porque, assim, é uma cultura diferente. Você chega lá, é um costume muito diferente. As pessoas, os atletas de lá, então, assim, compete muito em Minas. Então, você conhece todo mundo, é figurinha carimbada. Quando você vai para lá, é um outro público, é um outro tipo de atleta. Claro que os principais atletas, eles se deslocam também, mas quando você vai ver os amadores, atletas locais, você vê, assim, uma outra visão do que é o esporte. Para melhor ou para pior? Muitas vezes é para pior. Você vê que as informações ainda não chegaram. O esporte e a cultura do esporte ainda não foi tão bem desenvolvida na região. Lá, né? Lá. Mas aí hoje, assim, por que Minas tem essa pegada? Porque a cultura da bike, ela tá muito desenvolvida. Então você vê várias cidades, as prefeituras construindo pista de pump track, que é uma pista de desenvolvimento de criança, de base. Então ela desenvolve um atleta profissional, desenvolve a criança. Ela tem os projetos de construir trilha, aí constrói uma trilha, sinaliza. Então as pessoas têm aonde ir praticar. E isso é muito legal, porque a cultura começa a ser desenvolvida. E eu falo isso por experiência de quando eu fui para a Europa. O que mais me impactava quando eu fui para a Europa foi isso, de ver o quanto a cultura é forte. De você chegar no meio da praça central, tá lá o mapa mostrando que você sai para lá, tem a trilha. Aí se você seguir a setinha verde, você vai para uma trilha de dificuldade tal. Se você seguir a setinha vermelha, você vai para uma trilha de dificuldade tal. Muita informação, né? Tudo informado. E assim, cara, eu não conhecia nada. E eu entrava na trilha e ela me devolvia de volta no lugar que eu saí. Muito diferente das nossas aqui? Muito diferente. Porque é muito trabalhado, muito seguro. E assim, a cultura é muito diferente. Você vê criança de 5, 6 anos indo pra escola sozinho de bicicleta. Isso é legal, né? Você vê ao mesmo tempo idoso de 80 anos pedalando. Você olha assim e fala, que isso? Quero ser assim quando eu ficar velho. Quando eu fui pra Suíça, o que me impactou foi muito legal. Eu subi uma serra assim muito longa, cheguei na metade da montanha. Não subi a montanha inteira. E eu subi 1 hora. Cheguei na metade da montanha. Nossa. Quando eu tô imaginando já aqui. Já. Eu também. É um negócio. E aí, assim, quando eu cheguei no alto, tinha um senhorzinho assim que tipo, parece que acordou, saiu, subiu e ele tava parado no meio da montanha assim, aí tinha um bosquezinho assim com umas mesas. Ele parou ali, tipo, parou pra fazer um lanche e depois ele ia descer, ia embora, ia pra casa. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus,
Que isso? Tipo, como assim? No meio do nada, no meio da montanha, sozinho. E ele teve que subir. E ele foi, sabe? Então, isso é uma coisa que é cultura. E é legal que as pessoas usam muito isso. Usam a bike como um meio de transporte e também como um lazer muito forte. Então, bike, caminhada, é muito forte na Europa. E assim, as pessoas vão pra montanha e passam o dia na montanha. Na pandemia pegou um pouco isso aí, né? Eu vi muitas pessoas assim, Pegou, indo venderam trabalhar. bicicleta pra caramba, né? Isso, eu até me recordo aí de pandemia, inclusive o meu marido foi um doce. Agora tem um monte de bicicleta barata para vender aí agora. E falando nisso, eu queria saber também sobre o evento de vocês aí agora que acontece em Carrancas. Fala um pouquinho, já tá aí para acontecer, aproveita para a gente poder divulgar isso aí. Isso, pro agora pessoal. no dia... Eu entrei, né? O Desafio Lavras Carrancas é um evento mais tradicional da nossa cidade, completa 15 anos nessa edição. E é um evento amador, para todas as pessoas. Então ele sai de Lavras, vai para Carrancas, não é competição. O desafio é você conseguir chegar lá. Você contra você. É você contra você. E todos chegam? 98% Vamos chega. arriscar? E quando não chega? Quando não chega, tem resgate? Tem todo o apoio. Então, assim, desde o momento que sai, a gente tem ambulância controlando, polícia militar controlando trânsito, tem os pontos de apoio. Eu vou de caminhão. Justamente para que a pessoa consiga chegar, vencer o desafio. O desafio. Independente do tempo. Se ela vai chegar com... Tem gente que vai com 3 horas, tem gente que vai com 7 horas. Vai ser quando, Juninho? Vai ser agora, dia 4 de maio. As inscrições já começaram? Já estão abertas, já estão rolando. E acho que é uma oportunidade, assim, esse desafio, igual eu falo, pra mim, quando eu comecei como atleta, era um grande desafio. Hoje eu vou em Carrancas e volto pedalando. Eu imaginei. Falei, você quer ver que ele vai falar que ele vai e volta como se fosse ali, já tô voltando, ali de Mineiro. Ele acorda, vai lá em Três Corações, Varginha e volta. Almoça em casa, acorda cedo, volta. Eu tô aqui pensando isso também. Esse Três Corações é engraçado, porque eu vou bastante. E quase sempre que eu vou, eu tiro foto lá do Pelé e... Aí a semana que eu não vou, a galera manda. Falou, o Pelé tava perguntando, sei lá, que você não foi. Toda vez que eu passar lá agora eu vou lembrar. Mas do desafio é um evento que é muito legal, justamente porque é um desafio pessoal. Eu já vi muitas pessoas assim se preparando como um objetivo de, cara, eu preciso emagrecer, então eu tenho que ter algo palpável para me realizar. Então eu vou no desafio. Então a pessoa se inscreve, começa a treinar, melhora a sua alimentação para vencer o desafio. Então isso você vê que muda a pessoa, impacta na vida das pessoas. E esse ano com o evento a gente está com essa ideia também, cara, por que as pessoas vão de novo no desafio? 15ª edição. Eu já fui 10 vezes, por que eu vou de novo? A gente quer proporcionar isso para as pessoas, uma nova experiência, se desafiar de maneira diferente, porque é isso que move, sabe? Ao mesmo tempo a gente quer que seja uma interação entre o atleta, o praticante e a família. Então, nosso evento veio para o sábado. Justamente porque depois a gente vai ter banda, show, praça para as crianças, esportiva. Justamente para quê? Cara, vai com a família para lá. Passa o dia. Vai pedalando, chega lá, passa o dia com a família. Dorme em Carrancas. E Carrancas tem todo um clima, né? Que ajuda muito. Cidade maravilhosa. É um dos lugares que eu mais gosto de ir. Então, assim... Tem poucos momentos de férias, mas quando eu tenho, eu vou pra Carrancas. Porque, assim, tá muito perto de casa. É muito bonito, muito tranquilo. E eu gosto desse ambiente de natureza. Então, assim, cara, é uma oportunidade de você vivenciar tudo. E não só ser uma coisa individual de... eu fui pedalando, só eu aproveitei. Não. Você proporciona isso pra sua família. E para quem quiser fazer inscrições, aonde que a pessoa pode procurar? Um site, um Insta? Você pode entrar pelo o Instagram do Desafio Lavras Carrancas ou então pelo site Keep Sports. Okay. Aí faz inscrição online, tem tudo lá, todas as informações. Vai ter bastante inscrição esse ano? Tem bastante. A nossa expectativa é de 500 atletas no evento. Que legal. Inclusive, eles vão estarem aí na próxima edição da revista Elite. Isso.
Estaremos aí contribuindo também. Isso é legal Quem demais. sabe a gente não vai, ainda tá em tempo, ó. Eu de carro eu vou. Ó, e hoje tem uma coisa que é muito bom, pra quem não A teve... bike elétrica. É a bike Caralho. elétrica. Pra quem não... Acho que o Nath ia gostar Eu disso. gosto de moto, eu gosto de moto. Pra quem não teve o tempo aí pra treinar, a bike elétrica é uma opção. Sabe que é interessante. E é uma bike que tem muita gente que tem um preconceito. E fala, bike elétrica? Não, então vou comprar uma moto. Fala, já andou? Porque você tem que fazer muita força Existe pra andar. esforço, né? Porque a bike Existe elétrica, esforço. o motor, ele te auxilia. Ele não faz a força por você. Você não para de pedalar e acelera ou aperta um botãozinho que ele... Não vai não. Você tem que pedalar. E é legal da elétrica que ela tem a dinâmica. Você precisa de rotação para o motor te fazer mais força para você. Se você faz força demais, ele para de fazer força. Porque ele entende o quê? Pô, a pessoa tá bem, tá com força, então deixa ela fazer força. Mas e aí, você tem preconceito ou não? Não. Eu falo que... Atleta de eu ponta, a turma queria. passando a mil É lá isso com a que eu bicicleta imaginei. elétrica. Aí passa um ali, o outro fala, opa, Teve coitado daquele ali. no fim do ano teve até o pessoal da Treino fez um pedal solidário e eu fui. E aí eu fui de elétrica. Ah, gente. E era engraçado, porque assim, as pessoas demoravam a perceber que eu tava de elétrica. Porque você não usava. Porque eu ali. fui no modo mais econômico ali pra ajudar, mas porque eu queria andar de elétrica. E aí eu fui de elétrica e tal. E eu passava, as pessoas mexiam comigo, olhavam assim, tipo, é o Juninho, beleza, passou mais rápido. Aí pouco tempo depois ela que tá, ué, mas você tá de elétrica? cara? Tipo, a pessoa desacreditava, como assim, você tá de elétrica? Eu falei, cara, é experiência, a bike, hoje ela proporciona isso, então isso é muito legal. É, o contato com a natureza, vibração também. E sabe o que é bom? Porque eu tenho amigos que pedalam, são mais velhos, são da antiga. E assim, o cara já não tá aguentando muita coisa, não. Porque ele não é treina um todo atleta. dia. Pedala por hobby, pela prática. E aí ele começou a andar de bike elétrica. E esse cara que pedalou comigo lá atrás, ele pedala hoje de novo. É, mas não parou. Porque Né? a bike elétrica proporcionou isso pra ele. Então, às vezes, na subida que ele tinha muita dificuldade, e às vezes assim, ele não queria ir comigo porque ele achava que me atrapalhava, ele vai, porque a bike faz a força. É, porque os dias vão passando e os desgastes também acontecem no corpo humano, né? E a bike elétrica tá aí. Aí, quem sabe é um desafio aí. Ó. Pra começar. Se a revista Elite patrocinar, eu vou de bike elétrica. Qual dos dois aí vai aceitar o desafio? Não, eu acho que eu iria sem, viu? Sem a elétrica. Bike elétrica Eu sou a rainha dos desafios. A eu gente faço. não pode nem caí-lo. Equipamento super caro, né, Juninho? Então, Equipamento bem caro. Hoje tem... Não precisa ser elétrica. Um bom equipamento Sim. para um atleta de ponta também já é bastante elitizado. Né, É porque melhorou muito a tecnologia das bicicletas. Então, a bicicleta inicial hoje ela já tem um custo agregado. Uhum. Mas é justamente porque melhorou a qualidade. Com certeza. Antigamente, assim, tinha as bicicletas, bicicleta baratinha. Beleza. Você comprava a bicicleta, você ia na UFLA, a bicicleta desmanchava. Você nunca mais andava. Você não ia em Três Corações Não. ver o Pelé. Você nunca mais andava, porque era aquilo. Você queria um momento de prazer, relaxar a natureza, você ia pedalar e estresse, a bicicleta quebrava. Você não ia mais. Agora não, isso melhorou muito. Ajuda muito Então acho também, que por né? isso também que desenvolveu bastante, porque as pessoas agora conseguem ter o prazer, mesmo tendo uma bicicleta mais simples. E aquilo, a bicicleta é igual carro também. Tem o carro popular normal, que é um preço. Quando você vai subindo o nível, tem mais tecnologia, tem mais coisa, aumentando aí a bike aumenta também. o preço também. Com certeza. Muito legal, né? É Muito uma legal. pena que o tempo passa muito rápido e a gente teria até que convidar aqui o nosso amigo para mais outras conversas e tudo mais. Eu queria muito que você deixasse um recado, edição especial aí para quem está nos assistindo e que você volte em breve aí para contar mais sobre outros campeonatos, Sobre essas aventuras aí de Edson Isso. Rezende, aí, o nosso atleta da elite. Não, voltar eu quero sim. Deixa Acho que um recadinho tem aí. muita história, muita coisa para contar e o podcast é muito legal por isso, assim. Essa troca de experiência, essa troca de vivência e é o que a gente falou, que tem muita coisa para contar, eu tenho muita coisa para compartilhar, vocês também. E quando a gente senta e tem um papo bom assim, é gostoso. Legal.
E a minha mensagem é o que eu prego para mim. Faça sempre o seu melhor. Independente do que você esteja fazendo, no que você esteja aplicando isso, mas faça o seu melhor. Porque a recompensa vem. Amém. Amém. E pode ser no que for. Às vezes não vem no tempo que a gente almeja. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no esporte e me mostrou isso. Às vezes falava, agora vai. Não. Aí parecia que eu descia 2 degraus, mas quando o momento que eu falo que é o tempo de Deus. É isso aí. Então, assim, faça a sua parte que no momento certo as coisas chegam. Então, para E todo chega. mundo, qualquer pessoa, na área que for, no que estiver fazendo, faça bem feito que a recompensa chega. Nada isso melhor que o aí. trabalho duro. Trabalho devolve. E vai dar certo, sim, viu, gente? Somos brasileiros, não desistimos nunca, né, Edson? É isso aí. É isso aí, gente. Então, mais uma vez, agradecemos aqui hoje a presença do nosso atleta Edson, do meu amigo Nath, que está aqui hoje, já demos altas risadas, né? Eu que E agradeço, os nossos Lu. patrocinadores, Ike Fome, patrocinador oficial do Elite Podcast. E a tapioca, tava gostosa, gente? Tava muito boa. Eu adorei a minha. Depois eu quero saber o sabor dessa tapioca, que eu adorei. Mas é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu.